O meu nome é Ayrton Senna, e se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque dentro de você existe uma chama que ainda não se apagou, uma voz que grita mesmo baixinho: eu vou vencer. Você já esteve no limite? Já sentiu que tudo ao seu redor estava prestes a desmoronar, e mesmo assim decidiu continuar? Eu estive lá. Eu conheço esse lugar. É escuro, solitário e cruel, mas é nesse lugar que você descobre do que realmente é feito. E eu estou aqui para te dizer que essa voz é real, essa força é verdadeira, e ela vai te levar muito mais longe do que você imagina. A verdade é que a vitória nunca começa na linha de chegada. Ela começa muito antes. Começa na mente, no espírito, no coração. Começa quando você decide que, não importa o que aconteça, você vai continuar lutando. Eu nunca corri só com as mãos. Eu corri com a alma. Eu nunca fui movido apenas pela velocidade. Eu era movido por um propósito. E você também tem um propósito, mesmo que hoje esteja difícil de enxergar. Quando eu dizia, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Eu não estava falando só de Fórmula 1. Eu estava falando da vida. A vida exige coragem. A vida exige entrega. E é isso que você precisa agora. Coragem para não desistir. Entrega para continuar, mesmo com medo, mesmo com dor. Porque no fundo, a vitória já é sua. Você só precisa continuar. Você só precisa confiar. Você sabe quantas vezes eu pensei em desistir? Muitas. Mas toda vez que esse pensamento vinha, eu me lembrava: nada pode me separar do meu sonho, a não ser eu mesmo. E aí, eu acelerava. Mesmo sem forças, mesmo sem garantias. E é isso que você precisa fazer agora. Acelerar. Não importa se está chovendo, se o asfalto está escorregadio, se ninguém acredita. Você precisa acelerar com tudo que você tem. Porque a vida não espera. Ela testa os fortes. Ela revela os verdadeiros campeões. Eu já fui chamado de louco, de exagerado, de obcecado. Mas sabe o que eu era? Determinado. Eu sabia o que queria. E você também sabe. Lá no fundo você sabe. Você quer vencer. Você quer viver a sua melhor versão. Você quer olhar para trás e dizer: eu consegui. E vai conseguir. Mas você precisa ser incansável. Precisa treinar a sua mente todos os dias. Precisa cuidar do seu espírito. Precisa repetir para si mesmo: eu vou vencer. Porque cada vez que você diz isso em voz alta, você constrói um novo degrau rumo à vitória. Então, vamos fazer um exercício agora comigo. Feche os olhos por 3 segundos, respire fundo e diga comigo em voz alta 2 vezes: eu vou vencer. Eu vou vencer. Sinta isso, grave isso, porque essa frase vai ser o seu combustível nos dias difíceis. Você não precisa ser o mais rápido, o mais forte, o mais preparado. Você só precisa ser o que nunca desiste, o que cai e levanta, o que mesmo em silêncio grita com o coração. Eu já pilotei com chuva tão forte que ninguém enxergava um palmo à frente, e ainda assim fui em frente, porque eu sabia: se eu parar, tudo acaba, mas se eu continuar, eu posso vencer. Na vida é igual. Você não pode parar, porque se parar agora, você nunca vai saber até onde poderia ter chegado. Você pode estar sem dinheiro, sem apoio, sem forças, mas enquanto tiver fé, enquanto tiver coragem, você tem tudo. E não se engane, os melhores dias da sua vida ainda não aconteceram. Eles estão à sua espera, mas só vão chegar se você continuar em movimento. Lembra do que eu dizia? Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Isso não é uma frase de piloto, é uma filosofia de vida. É o que transforma sonhos em realidade. Você é muito mais forte do que pensa, muito mais capaz do que imagina e muito mais perto da vitória do que parece. Não duvide de si mesmo, nem por um segundo. Acredite, persista, supere. E se um dia você olhar ao redor e não encontrar ninguém te apoiando, apoie-se em você mesmo, porque o verdadeiro campeão nasce no silêncio, no anonimato,
na solidão. Mas ele não fica lá. Ele sobe, ele cresce, ele aparece, e você vai aparecer. Quando menos esperar, todos vão ver o que você construiu com fé, foco e força. A maior corrida da sua vida não é contra os outros, é contra você mesmo, contra os seus medos, contra as suas dúvidas, contra as vozes que dizem que você não vai conseguir. Mas você vai, porque você está aqui, porque você escolheu continuar, porque dentro de você há uma força que o mundo ainda não conhece, mas vai conhecer. Nunca esqueça, eu venci não porque era imbatível, mas porque nunca desisti de tentar. Eu venci porque mesmo nos momentos mais difíceis, eu olhava para o céu e dizia, me dá forças, eu vou vencer. E vencia. E você também vai vencer. Porque a sua história ainda está sendo escrita, e o próximo capítulo é de superação, de conquista, de glória. Então, continue, com garra, com fé, com paixão, porque você já deu o primeiro passo, e quem dá o primeiro passo já está a caminho da vitória. Sabe, a pista ensina muito mais do que a maioria imagina. Cada curva, cada reta, cada obstáculo são metáforas perfeitas da vida. E foi vivendo isso que eu aprendi que a verdadeira velocidade não está nos pneus, está na decisão. A decisão de não parar. A decisão de seguir, mesmo quando tudo em você grita chega. Mas deixa eu te contar uma coisa que poucos sabem. Por trás de cada vitória minha, houve muitas derrotas invisíveis. Momentos em que chorei no silêncio, momentos em que duvidei, momentos em que só me restava uma escolha: continuar ou desistir. E toda vez eu escolhi continuar. Por quê? Porque eu acreditava. Porque eu sabia que o impossível não era um muro. Era só um teste de resistência, de mentalidade, de propósito. Você que está me ouvindo agora também está sendo testado. E talvez ninguém esteja vendo isso. Talvez você esteja lutando batalhas silenciosas. Mas eu quero te dizer, os maiores guerreiros são forjados no silêncio. Muita gente pensa que a vitória é o troféu, mas não é. A vitória é o caminho. A vitória é cada manhã que você levanta e diz, hoje eu vou dar o meu melhor. Mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. E sabe de uma coisa? É nesse silêncio que os campeões são moldados, porque o mundo só aplaude depois que você vence. Mas Deus, Ele aplaude quando você tenta, quando você insiste, quando você não desiste. Eu lembro de uma corrida em Mônaco. Estava em segundo lugar e comecei a tirar segundos por volta do líder. Eu entrei num estado mental tão profundo, tão conectado com o carro, com o tempo, com o momento, que parecia que eu nem estava mais lá. Aquilo era mais do que uma corrida. Era uma entrega total. E é isso que você precisa entender. Não importa o que você está vivendo agora, sua crise financeira, sua dor emocional, sua sensação de fracasso, você só precisa se entregar de verdade, de corpo, alma e coração. Entrega. Essa é a palavra. Não é sobre fazer por obrigação, é sobre fazer com paixão. É sobre acordar e dizer, eu não sei como vai ser o dia, mas eu sei que eu vou dar tudo de mim, porque a vida recompensa quem vive com intensidade. Quem não fica na arquibancada só assistindo, mas quem entra na pista, mesmo sabendo que pode se machucar. Quantas vezes você já se machucou tentando acertar? Quantas vezes você já foi julgado, criticado, subestimado? Eu também fui. Mas sabe o que me mantinha firme? Saber que o meu destino não estava nas mãos dos outros, estava nas minhas, e está nas suas também. Repete comigo agora, com força, com alma. Meu destino é meu. Meu destino é meu. Isso muda tudo, porque quando você entende isso, ninguém mais tem o poder de te parar. Nem crise, nem falta, nem crítica. Porque você tomou o volante da sua vida. A pista não perdoa distrações. E a vida também não. Ou você foca, ou você perde. Eu aprendi isso de forma dura. Cada segundo de desatenção podia custar uma corrida, ou pior, a minha vida. E hoje eu quero te perguntar, onde está o seu foco? Você está focado nas suas metas ou nos seus medos?
Você está olhando para frente ou preso no retrovisor do passado? Porque enquanto você estiver olhando para o que perdeu, não vai enxergar o que ainda pode conquistar. E eu te garanto, tem muita coisa para conquistar. Tem paz esperando por você. Tem prosperidade querendo entrar na sua vida. Tem relacionamentos novos, tem oportunidades, tem sonhos, mas você precisa sair do piloto automático. Viver de verdade exige presença, exige decisão, exige disciplina. Eu nunca venci nada com sorte. Foi com suor, com dor, com persistência, com oração. Sim, eu orava antes de cada corrida, porque eu sabia, a técnica pode te levar até certo ponto, mas o espírito é ele que te faz ultrapassar os limites. Você está sendo chamado para ir além, para acelerar, para deixar para trás essa vida de medo, de dúvida, de mediocridade. Não é para isso que você nasceu. Você nasceu para inspirar, para impactar, para viver uma história que as pessoas vão contar com admiração. Mas isso só vai acontecer quando você decidir se tornar protagonista da sua própria jornada. Você já parou para pensar quantas pessoas estão esperando pela sua vitória para se sentirem motivadas a lutar também? Talvez você nem perceba, mas a sua superação vai ser farol para alguém. A sua persistência vai despertar esperança em quem já estava cansado. E a sua vitória vai provar que é possível. É por isso que você não pode parar agora. Eu dizia sempre, eu sou um homem de fé, acredito em Deus, e Ele é quem me dá força. Essa fé me guiava, e é essa fé que você precisa resgatar dentro de você. A fé de que tudo pode mudar. A fé de que o impossível só existe até alguém provar o contrário. Você é essa pessoa. Você é a virada. E sabe como eu sei disso? Porque você está aqui. Porque mesmo com tudo que já viveu, você ainda está buscando, ainda está sonhando, ainda está acreditando. E isso é sinal de que a chama ainda está acesa. E enquanto houver chama, há esperança. Então levanta a cabeça, enxuga essas lágrimas, respira fundo. E lembra, não importa quantas voltas faltam, importa é que você ainda está na pista. E quem está na pista sempre tem chance de vencer. Você já se sentiu pequeno demais para um sonho grande demais? Eu já. Eu era só um menino brasileiro apaixonado por velocidade, num mundo dominado por gigantes. Me diziam, você nunca vai conseguir chegar lá. Você não tem estrutura. Você é só mais um. E talvez seja isso que te dizem também. Mas sabe o que eu respondi? Não com palavras. Eu respondi com atitude, com persistência, com resultados. Porque no fundo, eu sabia, não importa de onde você vem, importa para onde você quer ir e o quanto você está disposto a pagar o preço. Você quer vencer? Então esteja disposto a dar tudo de si. Não existe vitória sem entrega. Não existe superação sem dor. Não existe milagre sem fé. A cada dia, a vida vai te testar, vai te colocar à prova, vai te empurrar para o limite. E ali, naquele ponto extremo, é onde você vai se descobrir. Você não é o que os outros dizem. Você é o que você escolhe acreditar. Então acredita em você. Acredita na sua visão. Acredita nesse fogo que queima no seu peito. Porque é esse fogo que vai te mover quando tudo parecer escuro. Sabe o que eu aprendi com os tombos da vida? Que cada queda traz um presente escondido. Cada vez que eu perdia uma corrida, eu ganhava sabedoria. Cada erro me deixava mais forte, mais preciso, mais preparado. Você talvez esteja vivendo um momento de queda agora, mas eu quero te lembrar, até as águias precisam descer antes de voar mais alto. Essa fase difícil que você está passando, ela não é o fim, é o recomeço. Mas para recomeçar com força, você precisa abandonar o peso que está te segurando. O medo, o arrependimento, o que os outros pensam, o passado que já passou. Liberta isso, deixa ir, foca no agora. Porque é no agora que a vida acontece e é no agora que a mudança começa. Você precisa acreditar mesmo sem ver. Precisa plantar mesmo sem colher. Precisa treinar mesmo sem palco, porque o palco vai chegar, a colheita vai vir. E você vai estar pronto,
porque não parou de se preparar. Lembra de uma coisa que eu sempre dizia: se você quer ser bem-sucedido, precisa estar disposto a abrir mão de algumas coisas. E às vezes, o que você precisa abrir mão é de quem você era. Daquela versão fraca, cansada, pessimista, porque o novo só entra quando o velho sai. Hoje eu te desafio a abrir mão de tudo que te enfraquece e abraçar de vez a sua nova identidade, a de alguém imbatível. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser constante, um passo por dia, 1 metro a mais, uma escolha certa, e quando menos esperar, você estará muito além do que imaginava. A jornada é longa, sim, cansativa, sim, mas vale cada gota de suor. Eu nunca venci corridas na largada. Eu venci na constância, na paciência, na precisão e na fé. E se eu conseguir, você também consegue. Porque o que faz alguém vencer não é o carro, é a mente, é o coração, é o espírito. Você tem isso. Eu vejo em você o mesmo brilho que eu carregava no olhar, o mesmo desejo de fazer algo grande, algo que marque, algo que inspire. Mas você precisa proteger esse desejo, cuidar dele como um tesouro, porque o mundo vai tentar roubar isso de você, vai querer te distrair, te fazer desistir, te convencer de que é melhor viver uma vida comum, segura, previsível. Mas você nasceu para algo extraordinário. E isso exige coragem. Coragem para dizer não. Coragem para se afastar do que te puxa para baixo. Coragem para ser diferente. Coragem para acreditar quando ninguém mais acredita. E é por isso que eu estou aqui, como uma voz no seu caminho para te lembrar. Você foi feito para vencer. Então repita comigo agora com convicção, com firmeza, como quem está escrevendo um novo capítulo da própria história. Eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Talvez você nunca tenha tido um mentor. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso olhando nos olhos. Então eu vou te dizer agora. Você é capaz. Você tem valor. E o que você carrega dentro de si é maior do que qualquer obstáculo. Não importa se você veio de baixo, se nunca teve recursos, se ninguém nunca te valorizou. Porque quem define o seu valor é a sua atitude. É o que você decide fazer com a dor, com a perda, com a vida. Eu não tinha tudo quando comecei, mas tinha uma coisa que ninguém podia me tirar: determinação. E se você tiver isso, o mundo vai ter que te respeitar. Sabe, no fundo, vencer não é sobre subir no pódio. É sobre deitar à noite e saber que você deu tudo de si, que você não traiu seus sonhos, que você não abandonou sua essência. Esse é o maior prêmio. E ele já está ao seu alcance. Mas a decisão é sua, só sua. Vai continuar ouvindo as vozes do medo? Ou vai começar a escutar a voz da fé? Aquela que diz: vai, tenta mais uma vez. Não desiste agora. Essa voz é a voz que muda tudo, que vira o jogo, que transforma fracassos em força. E é com essa voz que eu termino esse bloco dizendo a você: você é uma força da natureza, um milagre em movimento, uma vitória que está prestes a acontecer. Chegou a hora de olhar para dentro, silenciar tudo ao redor e escutar a única voz que importa agora, a sua. Você passou a vida inteira ouvindo que não era suficiente, que era difícil demais, que era tarde demais, que era sonho demais. E por muito tempo, você acreditou. Mas hoje algo dentro de você mudou. Hoje, você entendeu que não precisa da aprovação de ninguém para começar a viver o que nasceu para viver. Você já tem tudo o que precisa. Você tem uma mente capaz, um coração que sente, um espírito que pulsa por algo maior. E isso, ninguém pode tirar de você. Eu lembro de cada madrugada sem dormir, de cada treino solitário, de cada dor que eu escondia para não preocupar minha família, e de cada momento em que olhei para o espelho e disse: não sei como, mas eu vou conseguir. E você também vai. Você pode estar quebrado por fora, mas sua alma ainda brilha. Você pode estar cansado, mas ainda respira. E enquanto houver fôlego, há luta. Sabe o que diferencia um campeão de um derrotado? Não é o talento, é a decisão. A decisão de continuar quando ninguém mais acredita, de levantar quando tudo em você quer cair.
E essa decisão, você já tomou. Você escolheu não ser vítima. Você escolheu não ser número. Você escolheu ser história. E que história vai ser a sua? Uma história de virada, de fé, de coragem. Olha para trás agora. Lembra de tudo que você já venceu. Tudo que superou. Todas as vezes que você pensou que não ia aguentar, e aguentou. Você não está no começo, você está no meio de uma grande virada. Não se preocupe com o tempo que levou. Preocupe-se apenas em não parar. Quando eu venci no Japão, quando ganhei meu primeiro título mundial, eu chorei. Mas não foi só pela vitória. Foi porque eu lembrei de tudo o que me trouxe até ali. Cada dor, cada perda, cada escolha. E é por isso que a sua vitória vai ser linda, porque ela vai ter cicatrizes, vai ter marcas, vai ter memória, vai ser de verdade. Você não está sozinho nessa pista. Milhares de pessoas, assim como você, estão lutando. E agora, estão ouvindo essa mesma mensagem. Uma mensagem que não veio por acaso. Você precisava ouvir isso hoje. Você é vencedor. Você nasceu para brilhar. E ninguém tem o direito de apagar essa luz. Mas agora, você precisa assumir essa identidade. A partir de hoje, você não é mais quem sofre. Você é quem supera. Você não é mais quem espera. Você é quem age. Você não é mais refém da opinião dos outros. Você é autor da sua história. E não importa o que digam, porque quem escreve sua vida é você. Você vai ter que lidar com dias difíceis, sim. Vai ter gente que não vai entender sua jornada. Vai ter momentos em que tudo parecerá parado. Mas nesses dias, lembre-se, um carro de Fórmula 1 parece parado na reta, até que você olha o velocímetro. Ou seja, só porque você não está vendo o progresso, não significa que ele não está acontecendo. Você está indo, você está avançando, você está crescendo. E em breve todos verão o que você construiu em silêncio. Todos verão o que você conquistou com fé, suor e persistência. Então, antes de encerrar, eu quero que você guarde essa frase como um lema de vida. Uma frase que carrega tudo que eu vivi, tudo que me trouxe até aqui. Eu sei que vou vencer. Repete comigo agora pela última vez com alma. Eu sei que vou vencer. Eu sei que vou vencer. Porque essa certeza, essa convicção, é o seu novo ponto de partida. Hoje você não terminou um vídeo. Você iniciou uma transformação. Agora, espalhe isso. Faça com que mais pessoas recebam essa força. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.